Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Café com Raiza Matos. E esse, gente, é nosso 10º episódio. Estamos recebendo 2 convidados tão queridos, tão importantes, que vem fazendo história na nossa Naviraí e principalmente na vida de muitas crianças e adolescentes. Que são nada mais, nada menos, gente, que o Mendonça e a nossa querida Isabelle. Gente, sejam muito bem-vindos. É um prazer recebê-los para a gente bater um papo, falar sobre a instituição, as evoluções, como a Guarda Mirim de Naviraí tem mudado a vida dessas crianças e adolescentes. Bem-vindos. Obrigado, é um prazer muito grande para nós poder participar, saber que a gente também, por mais vontade que a gente tenha de participar de muitas coisas, a gente também é reconhecido, né? Quando eu estava assistindo lá o seu podcast, aí eu te mandei uma mensagem e disse, quando tiver uma oportunidade, né, nos chame, que a gente tem interesse em propagar, né, a história da instituição. Então, saber que, além da nossa vontade, também tem um reconhecimento da sua parte, a gente fica muito contente de ser convidado. Eu fico feliz porque eu falo que a Guarda Mirim, ela tem história na minha vida, né, pessoalmente, ali, por conta que eu já participei. Enquanto tive a oportunidade, né, de estar prefeita, só que lá atrás também tem a história da minha família com meu pai. Então, o pessoal que nos acompanha aqui, nos assiste, a Guarda Mirim foi idealizada, foi formalizada na época em que meu pai era prefeito lá, no meados de 1990, né? Então, ele ficou ali até 1992. E a Guarda Mirim está chegando, na realidade, aos 38 anos da sua formalidade, né? Tem uma divergência ali de data, que o Mendonça já estava me explicando um pouquinho aqui nos bastidores, mas são 38 anos de formação, como eu disse, de mudança de vida dessas crianças e adolescentes. Mendonça, vou começar por você, né? Eu queria que você se apresentasse aqui para os nossos espectadores que nos acompanham nesse dia de hoje, para eles saberem um pouquinho da sua história e como você chegou até a instituição Guarda Mirim. Sim, eu não sou nascido em Naviraí, eu sou de Jataí, né? Eu vim para cá quando eu tinha 8 anos de idade e aí me formei tudo aqui, né, na época de escola, né, sempre escola pública, e depois fui para a faculdade e tudo mais, e aí entrei na polícia. Na polícia foi 2014, 15, e hoje já faz aí próximo já de quase 11 anos que eu trabalho como policial aqui em Naviraí, mas não foi a polícia, né, a referência que me levou até a instituição, né? Foi um convite à parte, foi por fora, né? A gente estava trabalhando e aí um colega que estava na época como coordenador lá em 2017, quando ela voltou a funcionar, ele me chamou na rua mesmo um dia e falou, Mendonça, passa um dia lá com a viatura para a molecada ver e tal. Aí foi eu e o Aguiar. Então, nós estávamos na escolar na época. Aí, vamos lá ver como é que é. Chegamos lá, deu uma ralada na molecada e tal. Aí teve aquela dinâmica. Na época, inclusive, a Isabelle era uma das alunas, 2017. E aí a gente fez aquela instruçãozinha ali e tal, deu aquele susto, né? Porque a molecada não estava acostumada com a polícia militar. Estava começando a instituição, estava começando a acertar os detalhes ainda, a molecada estava indo, mas não tinha nada definido, né? Assim, certo com a polícia, pelo menos no meu conhecimento não tinha. Tanto que ficou só a gente como policial indo lá. Depois começou alguns policiais irem, né? Depois surgiu mais uma parceria com a polícia e tal. E aí começou a ir alguns policiais, mas não era fixo, né? Sim. Era rotativo, conforme a escala e tudo mais. Mas eu e o Aguiar começamos a ir o dia que a gente estava e começamos a ir na folga também. Aí começamos foi ficando e aí a gente foi até hoje, né? A chegada foi mais ou menos nessa natureza aí. Mas eu não sou naviraiense, eu sou de Jataí, sou formado em Relações Internacionais na UFGD. Não tem nada a ver com a dinâmica do meu trabalho com criança, mas depois, né, eu me interessei bastante, aí comecei a fazer pós, aí fiz pós em acolhimento familiar, aí fui trabalhando em cima nesse sentido, mas resumidamente essa é a minha história aqui. Olha, então eu vou aproveitar um gancho aqui, como você citou que não é naviraiense, porém merece, atenção vereadores da Câmara Municipal de Naviraí, esse jovem aqui merece receber um título de cidadão naviraiense, pelos trabalhos que você presta, né, pela sua dedicação que você tem frente à Guarda Mirim. Eu também, gente, gostaria de citar aqui o seu saudoso José Ferreira Lima, que também, se não fosse ele lá atrás, tivesse vestido a camisa,
também talvez a Guarda Mirim hoje não estaria estruturada, né? Não estaria até hoje funcionando e atendendo tantas famílias. Então, vou mandar um abraço para a família do seu Lima, que participou ativamente, foi pai para muitos, né? Sim. E com certeza contribuiu muito para que a Guarda Mirim fosse e se tornasse o que é hoje. Bom, o que eu queria que você agora, Isabelle, se apresentasse. Quem é Isabelle? Quantos anos você tem? Como você chegou lá na Guarda Mirim? Primeiramente, queria agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui presente. Bom, eu conheci a Guarda Mirim por um familiar, que ele já fazia guarda. Aí, nisso, eu me interessei, fui fazer minha inscrição. Em 2017, eu tenho 19 anos. Assim que eu cheguei, eu me interessei bastante pela instrução, pela polícia militar, pelo militarismo, muito interessante. Em 2017 mesmo, eu me formei ao final do ano, me formei soldado. Em 2018, teve o curso de cabo. Eu entrei, consegui passar, fiz a prova, deu tudo certo. Aí, em 2019, abriu o curso de oficiais. Aí eu entrei, fiz a prova, consegui passar também, me formei. E com a pandemia, a Guarda Mirim teve que parar. Aí, assim que voltou, eu continuei me dedicando, buscando melhorar. Me promovi em outros cargos, me promovi em major, capitão, até que eu cheguei ao último cargo, comandante-geral, que foi, vou ser sincera, não foi fácil. Eu acredito. Mas eu me dediquei bastante. E, assim, a Guarda Mirim, ela me ensinou muitas coisas. Me ensinou hierarquia, disciplina, a ter compromisso com as coisas, ser responsável. E, sim, eu tenho muito a agradecer pela Guarda Mirim. E eu sei que eles me ajudaram muito e vêm me ajudando. E é isso. Legal demais. Ô Mendonça, e a gente fala muito sobre credibilidade da Guarda Mirim, né? Quando você entrou lá em 2017, como que estava essa situação? Como que você foi avançando? Fala um pouquinho pra gente. Então, em 2017 até 2021, mesmo, vamos considerar a pandemia até eu descontar ela, né? Até 2021 a gente atuava somente como instrutores, né? É claro que a gente já estava se envolvendo bastante, né? Tanto, igual eu disse, na folga e no dia de trabalho, mas a gente não tinha conhecimento real de como estava funcionando questões de recursos, essas coisas a gente nunca se envolveu, né? Mas a gente já conseguia enxergar uma questão problemática grande de estrutura, né? Dava para ver que o prédio não estava bom, que o telhado estava cedendo, as janelas estavam faltando alguns vidros, né? Então, assim, era precário a situação de estrutura. Isso, assim, é preocupante. Para quem tem alguma visão de melhoria, como era um hábito meu, né? Já é algo pessoal meu, chegar num lugar, eu sempre fico olhando aquilo que dá para ser melhorado. Sim. Aí a gente foi pegando gosto, então, no passar desses anos, de 2017 até 2021, né? A gente tentou ajudar da forma que dava, mas não se envolvia 100%, porque não era algo... Não é meu, eu não vou fazer, mas é porque dependia de aprovação de outras pessoas, né? Sim. E a gente, na época, para a senhora ter noção, a gente nem conhecia, né, os alunos também. Pouco se ouvia falar quem eram os presidentes. Sabia por nome, né? Eu, por questões de tempo na cidade, a gente sabia quem era X, mas as crianças não conheciam o presidente. Sim. Entende? Então, assim, tinha toda essa dificuldade. Estou dizendo isso para a senhora entender que a gente, mesmo que tinha o problema, identificava, queria ajudar, mas às vezes ficava de mãos atadas, porque dependia de outras pessoas. E assim aconteceu, né? Em 2019 mesmo. Eu fiz um projeto, a gente conseguiu um recurso para a instituição para fazer uma melhoria, uma reforma, e esse projeto não foi conduzido por nós. Eu fiz para ajudar, mas foi conduzido de outra maneira. Até porque eu tinha feito um projeto de um jeito e ao final, eu estou falando isso por conta disso, e ao final foi executado de outra maneira, a maneira que aquela direção do momento achava melhor. Viável. E por fim, hoje nós estamos tendo que refazer tudo isso porque foi feito de uma maneira, como eu posso dizer, começar a casa pelo telhado, né? Então precisava-se fazer algo primeiro pela estrutura para depois modernizar. Então inverteram os valores e tal. Então nesse sentido assim que eu digo que por mais que a gente tivesse lá, o envolvimento meu mesmo com a instituição para resgatar a credibilidade e tudo mais veio a partir de 2022.
Estou contando essa história porque Não, é importante para as pessoas entenderem. Em 2022, a gente foi convidado pelo Simon. O Simon convidou a gente. Na época, ele era o vereador que estava... Já ouvi falar dele. Já ouvi falar. A gente estava... Conversas também informais, assim. A gente já dava a instrução lá, toda aquela história que eu te disse aqui. Só que não tinha envolvimento. Só que o Simon identificou em mim, no Aguiar, já pelo tempo também, a experiência, ele viu que entre nós e a diretoria vigente, por mais que ele estava fazendo o trabalho dela, não havia o mesmo envolvimento. Porque o pessoal trabalhava, né? Era os funcionários da Câmara, né? Algum pessoal da comunidade. Assim, o que é importante salientar para o público entender? A Guarda Mirim não é uma instituição, não é um braço da Polícia Militar e também não é um projeto da Prefeitura Municipal. Ela é uma sociedade civil-privada. Então, é importante que as pessoas saibam disso, né? Isso é um contexto que, sempre que eu tenho a palavra, né, em eventos, ou sou perguntado, eu sempre digo. A Prefeitura tem um papel importante, né? De auxiliar. Existe alguns decretos, existem algumas situações que a Prefeitura tem que participar. Né? E no nosso caso, não é diferente. Assim como tem as situações das forças de segurança. Só que diferente da Prefeitura, as forças de segurança não têm obrigação de fazer, né? Todo mundo que vai é voluntário. Né? No nosso caso, nós somos policiais militares, nós não estamos na instituição por ser policial militar. Entende? Então não tem uma ligação. Às vezes as pessoas nos vê e aí vê a cor do prédio e tudo mais, sempre se associa da Polícia Militar, né? O projeto era PM, o projeto não é verdade. O projeto é próprio, a instituição tem sede própria, a diretoria que assume toda a responsabilidade do CNPJ, o terreno, tudo fica no nome da diretoria. Então há um engano por conta de acho que habitualmente as pessoas acham que por ser atendimento ao público, acha que é público. Mas hoje, se eu quisesse juntar a diretoria, a gente definir que a instituição pudesse cobrar, por exemplo, a mensalidade para estudar lá, a gente poderia. Só que não é a nossa finalidade. Porque para se manter também ligado à Prefeitura por decreto, por termos, né, tem que haver finalidade pública. Né? Então é por isso que é importante a participação da Prefeitura, é importante das forças de segurança, só que não há um braço obrigatório. É bom porque muita gente não sabe disso, né? Então é importante a gente explicar isso para que mais pessoas possam entender o funcionamento. E o Mendonça, a Guarda Mirim ela é conectada a várias instituições, né, que abraçam também a Guarda. Então aqui a gente tem um exemplo, tem a Anhanguera, tem a Unitesc, tem até o Kumon e alguns projetos até de primeira habilitação. Né? Como que você vê que essas parcerias podem afetar o futuro dessas crianças e adolescentes lá? 100%. Para mim, assim, para quem está sendo atendido, é 100%. Se fosse fora, vamos falar, todo adolescente, independente de estar na Guarda Mirim, não é o melhor projeto que a gente tem e nem é o único. Né? Então, assim, às vezes você vai estar fora da instituição e vai dizer, mas mesmo que eu não estivesse na Guarda Mirim, eu também vou conseguir isso, eu também vou tirar habilitação, eu também vou para a faculdade, né? Essa é a sua opinião. Mas para a nossa realidade, não é a mesma opinião. Os nossos alunos, eles são, grande maioria, diferente do público que está lá fora. Né? Por mais que hoje a gente não tenha uma obrigatoriedade de trabalhar 100% com a baixa renda, 100%, até porque, qual que é a dificuldade? É ter alunos que querem. O fato de fato querer, né? O fato da sua renda definir se você pode participar ou não nos dá a quantidade necessária de aluno. Entendi. O fato de você ser assistido por Bolsa Família, por auxílios, que era critério 100% na instituição antes de eu assumir, não nos dá a quantidade necessária de alunos. Já tentamos outrora atender esse público, né? Pegamos uma lista na gerência de assistente social, fizemos contato com todos. Pasme, mas só 2 tiveram interesse. Meu Deus, os 2 Mendonça. que tiveram interesse vieram, ficaram poucos dias e não permaneceram. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque a estrutura familiar, ela fala muito sobre o nosso projeto, porque o resultado nosso, ele é de médio a longo prazo. Olha a Isabela. A Isabela tem 10 anos de instituição. Aí eu vou chegar agora nas parcerias e por que é importante. Então, assim, veja que é médio e longo prazo. Se eu não tenho estrutura, se eu procuro um público somente pela renda, somente pelo auxílio, a estrutura familiar não carrega o aluno até o final, porque eu preciso que o pai e que a mãe entenda isso. Mas normalmente as pessoas são muito imediatistas. Tudo que você coloca no projeto, você quer um emprego para o seu filho para amanhã. E as coisas não funcionam de imediato. Infelizmente, né, tem um processo de maturidade. Sim. E essas parcerias atingem 100% os nossos alunos. Por que é muito bom? 100% eu falo assim, da necessidade. Não todos estão sendo assistidos pelas mesmas parcerias.
Até porque tem todo um critério de idade, né? De Sim. tempo, né? Então, assim, faz muita diferença. A Isabelle mesmo vai para Anhanguera agora, se matriculou ontem, né? E a Isabelle, Conrado, Michael, Costa, são os 4 alunos nossos que já estão indo para a faculdade. É uma parceria com a Anhanguera. Que orgulho, né? É um acordo, um termo de colaboração com a gente. De início, a gente tentou até fazer um 100% com a Anhanguera, mas tem algumas definições também internas, né, política aí, que impedem também a doação 100%, né, de uma bolsa. Entendi. A gente conseguiu algo muito bom para a instituição mesmo. Então, não vou falar em valores, mas é algo muito simbólico de fato para estudar, né, já com desconto 100% da primeira parcela. Então, assim, vão estudar quase que gratuito na Anhanguera. É muito bom, né? Quanto à habilitação, é um projeto que a gente criou interno, que só tem direito à habilitação quem chega ao cargo de coronel. Até porque... Então tem gente aqui, ó, que entrou nesse projeto também. Sim. Até porque eu tenho, em média, de 60 a 70 alunos, fica rodando agora. Se eu for pegar 70 alunos para habilitação, é muita coisa. Até porque hoje ainda a gente não tem parcerias que cobrem esse valor. Sim, é porque são muitas pessoas, né? Eu não tenho um valor fixo que eu posso contar só para habilitação. As outras atividades de doações, a gente aplica em outras situações, né? Então, eu tenho que ter um caixa para isso, mas eu não tenho para atender todo mundo. Então, se eu abrisse para todo mundo que fizesse 18 anos, ia chegar um momento que ia ter 10 alunos fazendo 18 anos. Como eu ia, baseado no recurso que eu tenho, como eu ia pagar a habilitação para 10 alunos? Então, é por isso que a gente a conta não fecha, né? Infelizmente. Ao coronel. Apesar, né? Por um lado, incentiva Sim. que eles sejam mais dedicados ainda. Então, então de certa forma, né, as parcerias são de fato o que move a gente. Se não tiver parceria, a instituição não anda. Ô, gente, vamos tomar nosso cafezinho? Vamos tomar. Afinal de contas, nós estamos no podcast Café com Raiza Matos. Cadê a xícara de vocês? Obrigada. Tomar café tem que ficar preparado para falar, hein, Isabelle? Pensa numa menina tímida. Não, mas isso é normal. Meu Deus, eu lembro que gente, apesar de não parecer, eu sou tímida ainda, tá? Com o microfone, com falar em público, eu ainda tenho um pouco de timidez. Mas a gente vai... eu falo assim, o negócio é começar. Depois você acaba se soltando. Então, a gente trocou, né, umas ideias aqui no começo nos bastidores. Mas... Você vai ver, vai dar tudo certo. A gente fala, né? Igual a senhora falou, tem uma dica, dá uma sopradinha que esse café é quente que só. Ninguém me avisou antes. Você já foi? Oh, meu Deus do céu. É que toda vez eu aviso, agora eu fui querer conversar. Não, mas o café tá bom, quem fez tá de parabéns, viu? A gente vai contar o segredinho, né? Que foi o Simon que fez o café. Eu falo que é o café oficial do podcast, ele que faz. Bom, e sobre a falta de recursos, Mendonça, porque é importante, a gente citou, né, que a gente tem a parceria da prefeitura, daí tem a questão da doação. Eu falo que é uma doação, né? Vocês estão ali voluntários de serviço ali da Polícia Militar. Como que funciona? Por exemplo, o empresário pode chegar lá e falar, olha, quero ajudar a guarda. Explica isso para que as pessoas que estão nos assistindo, né, e que têm interesse de estar presente, auxiliar esse projeto, possa participar também. Sim, quem tem interesse em doar, a gente não tem um canal exclusivo, né? A gente tinha pensado até em trabalhar isso daí, tá em andamento esse estudo ainda, mas a gente não tem ainda um canal. Porém, a instituição tem as suas contas próprias e a gente é aberto, sim, a doações. Hoje eu tenho vários patrocinadores, eu não vou falar, porque são muitos, precisa, né? Então, assim, mas a gente tem bastante parcerias, né? De começo eu coloquei pinturas internas dentro do nosso espaço, né? Então, tem algumas empresas que, se você passar lá perto da Guarda Mirim, dá para ver já algumas pinturas. Aquilo lá é uma contrapartida, é uma das formas, e tem as doações que são anônimas, é o próprio empresário que faz, mas não faz questão nenhuma, né? Isso é de cada um. Só que, sim, a instituição sobrevive de doações. Sim. É importante que façam, né? E quem tem interesse, a gente está de portas abertas. Se quiser procurar a gente, é só acessar a nossa rede social ou falar no nosso telefone também. No nosso telefone a gente recebe bastante doação. E se você quiser falar qual que é o número de telefone, 679-9999-4341. Esse tanto é o nosso número telefone. fácil, né? Número fácil. É tanto nosso telefone como é o Pix também. Então, quem tiver
interesse em ajudar a instituição anonimamente ou reconhecidamente, nosso estatuto prevê a gente divulgar a pessoa se ela quiser e também não divulgar se ela não quiser. Então não é, eu vou fazer, mas depois vão ficar falando, né, lá. Então não é assim, é conforme a vontade do doador. Então a gente recebe bastante ajuda, graças a Deus a gente recuperou bastante a credibilidade. Ainda não estamos no ideal, nós temos alguns enfrentamentos ainda por questões de falta de conhecimento. Tem pessoas que você vai trocar alguma ideia, falar sobre isso, aí a pessoa fala, não, vou mexer com isso aí não, porque isso é do vereador tal. Entendi. Isso aí é do fulano de tal. Entende? Tem muitas pessoas que colocaram na cabeça desde o passado que a instituição tem algo de estimação e que ele se opõe, entende? Entendi. Ou falam, não vou ajudar porque é obrigação da prefeitura isso daí. Entendi. Você atende a molecada da cidade e a prefeitura tem que se virar, entende? Então tem... E aqueles que, por último, gastam a polícia, né? Falam, não, é da polícia, a polícia que se vira, do Estado. Então, cada um com a sua forma de acreditar, né? Mas é por falta de conhecimento. Então, nós sobrevivemos de doações mesmo. Então, repete o número do Pix. 67... Chama no Pix. Pode chamar. A gente inclusive, estamos com reforma lá, estamos com rifa rodando, aí valendo 7 prêmios. Um número você tem 7 chances de ganhar. Então, quem quiser doar é 679-9999-4341. E quem quiser comprar rifa também pode usar o mesmo número, mandar mensagem lá. E aí a Isabelle responde, ou a Paula, e aí você compra o seu número e tem 7 chances de ganhar. Muita coisa, viu? Quais são os prêmios? Já fala aí para o pessoal. Tem um Pix de 3 mil, um de 1.500 e um de 500. Esses são em dinheiro. Poxa! Aí tem a outra parte que é um ar-condicionado de 12.000 BTU, um celular, uma caixa de som e um patinete elétrico. São 7 prêmios. Caramba, gente! Se a pessoa compra 10 números, eu vou dizer que ela tem 70 chances de ganhar. Muito bem. E 10 números é só R$200, que é R$20 cada número, então é a sua chance, né? Chama no Pix, já vai atrás dessa rifa e bora ajudar a Guarda Mirim. Vamos ajudar. Eu, quando estava lá à frente da prefeitura, eu lembro que vocês vieram, né, trazer as dificuldades e tal, e dentro, claro, da limitação orçamentária que a gente tinha no momento, a gente conseguiu aumentar o repasse. Não sei como está isso hoje, se está o mesmo valor, se aumentaram ou não. Espero que tenha aumentado também. Mas é muito importante quando a gente consegue enxergar, né? Porque, como você disse, não é projeto de A, B ou C. É projeto das crianças, é projeto para os adolescentes, é projeto para as famílias e para o Naviraí de amanhã. Então, eu sempre passo ali na frente, tá a meninada ali treinando e seguindo as ordens Normalmente eu já vi a Isabelle lá comandando a meninada, mas já vi o Mendonça também, então você passa ali na frente, tá o pessoal com a disciplina, e isso eu creio que muda muito, né, a cabeça do adolescente, da criança. Então, antes de entrar na Isabelle, vou fazer aqui o anúncio dos meus patrocinadores, né? Queria agradecer mais uma vez a Odante Diagnósticos, que todo mundo já conhece aqui na Naviraí, uma empresa de clínica médica, de exames especializados, que faz um diagnóstico sensacional, tudo do mais alto nível de tecnologia. Mandar um abraço para o nosso amigo Gessé, que é o diretor lá, proprietário majoritário, e para os outros sócios que também acreditaram em Naviraí e resolveram trazer, né, a Clínica Odante para Naviraí. Também não posso deixar de agradecer a FISC, que é o centro de ensino, hoje lá com cursos de inglês. Também, desde criança até adulto, você que tem interesse de fazer seu curso, né, faz toda a diferença na vida. Hoje, no dia a dia, todo lugar tem uma palavra em inglês, né, para a gente estar ali lendo alguma coisa com essas tecnologias, até para a própria profissão faz a diferença. Então, também temos a FISC, Centro de Ensino, com mais de 20 anos em Naviraí. E agora eu vou puxar o papo aqui com a dona Isabelle. Né, Isabelle? É a vez dela, quero ver agora. Me diz, lá atrás, quando você entrou, você lembra o que de fato fez de diferença na sua vida? Falou assim, tô jovenzinha aqui, entrei na instituição, você falou que foi um familiar seu que Sim, foi. Que você ficou sabendo, né, da Guarda Mirim. O que você acha que lá de criança, lá desde mais jovem, você acha que mudou na sua vida, na sua formação? Bom, como eu entrei com 10 anos... Ainda sou tímida, mas antigamente eu era mais. Era muito fechada, era mais no meu canto, não evitava conversas.
só respondia se fosse perguntado. E com a Guarda Mirim, eles me ajudaram a me expressar mais, a ser mais aberta. Sempre que eu precisava, eu podia contar com eles. E, assim, eles me ensinaram também a ser mais responsável, me dedicar mais na escola e ter disciplina, hierarquia, seguir regras, era o principal. Acho que era isso. Legal. E, Isabelle, eu creio que a gente possa ter construído os sentimentos próximos, mas eu quero ouvir de você. Ser a primeira comandante-geral mulher na instituição Guarda Mirim, o que representa isso para você? Bom, representa uma conquista. Foi uma honra ser a primeira comandante-geral, porque antigamente eles não aceitavam meninas na Guarda Mirim. Aí, com essa nova gestão, foi mudando. Aí, na minha época, no ano de 2017, a gente tinha apenas 3 meninas. Aí, conforme os anos foi passando, a Guarda Mirim foi evoluindo. E, assim, as meninas também tiveram espaço dentro da Guarda Mirim. E, com isso, eu creio que eu possa ter representado aquelas meninas de antes. E, assim, foi uma grande conquista. E o que você fala assim para menina que tem interesse de entrar na guarda, às vezes tem algum receio, tem alguma dica, fala, não, vamos, é assim, de tal forma, o que você fala? Bom, não é fácil, mas não é impossível. Com essa evolução da Guarda Mirim, a gente acabou se adaptando. A gente agora tem por volta de mais de 20 alunas, meninas, e assim, o que eu posso dizer para elas é que tente. Tentar, não deixar passar, que é um grande aprendizado para elas. Uma oportunidade, É uma oportunidade. Isabelle, a gente comentou das parcerias que são importantes na Guarda, como a questão da CNH, como a questão da Anhanguera. Você acha que, talvez, se você não tivesse passado por essa experiência na Guarda Mirim, você estaria onde você está hoje? Bom, iniciando a faculdade, entrando na vida adulta, né, Mendonça? Acho que essa seria a palavra certa. Agora a senhora me pegou. Eu acho que com essas novas oportunidades, eu acho que me ajudou a continuar lá. Tipo, com os cursos oferecidos com a CNH, vão abrir novas oportunidades com o mercado de trabalho. E, assim, eu acho que sim, eu continuaria. Ô, Mendonça, e você vendo ela falar, assim, como que fica o coração? Você que participou ali também do dia a dia dela, tenho certeza que, como ela fala, né, os momentos difíceis existiram, enche o coração. Gente, assim, é gratificante. A gente tem aquele hábito de dizer, se fossem nossos filhos, né? A gente até comentou antes aqui, a gente não quer que vai, né? Mas chega uma hora que é inevitável, a gente tem que deixar ir, né? A Isabelle mesmo, ela completando aí média de 10 anos com a instituição, igual ela disse, tudo que ela disse aqui é real. Ela tinha vergonha de tudo, a Isabelle não se envolvia com nada, né? Vinha aí não com dificuldade escolar, mas o fato de não se envolver em nada acaba se tornando algo dificultoso para quem está estudando. Então, ela não tinha esse hábito, né? E agora, ela já trabalhou na instituição, para nós agora quase um ano vai fazer que ela trabalha, né? Ela tem esse aporte aí que vem junto naquele recurso da prefeitura, no RH, ela recebe para trabalhar. Então, ela teve essas conquistas todas. Eu vejo ela dizendo que, como abriu essas oportunidades, né, deu mais interesse ainda. Então, para você ver como que é importante, né, as parcerias, né? Talvez a senhora perguntou será que se ela não tivesse na Guarda Mirim, ela estaria da mesma forma, né? Ela acredita que sim, porque eu também acredito, porque ela é boa menina, né? Desde muito cedo ela a criação dela, a família, né? Ela já apresentou isso. Então, para ela, de fato, eu acredito também que ela estaria num caminho bom. Não sei se precocemente, né? Assim, para nós é precoce, dizendo a minha realidade. Sim. Precocemente ela teria alcançado tantas coisas aos 18 anos. Né? Já trabalhou, já experimentou como estar ali numa vida de trabalho, rotina de trabalho, cobrança e tudo mais, né? A questão de horário, disciplina, que é
é algo hoje que os adolescentes têm muita dificuldade, né? Então ela experimentou de tudo, né? CNH, agora para a faculdade, agora vai para outro emprego. Então assim, chegou tudo de uma vez aos 18 anos. Não sei se ela teria a mesma oportunidade se não estivesse lá, mas acredito que ela não ficaria devendo, porque a Isabela ela tem uma boa conduta desde muito cedo. E assim, quanto a coração, falar, ela vai, né? Agora ela vai. A gente tem que acreditar no melhor, né? Ruim eu falo, poxa, é difícil. Até comentei com a vice-presidente, a Elisângela, falei, a Isabela está indo e agora? Quem que a gente vai chamar? A gente tem outras meninas, Sim. mas são vários requisitos, né? Tem questão de idade, tem questão de comprometimento, está pronta para trabalhar com o público. Então, a gente não estava preparado para essa oportunidade que chegou repentinamente. Para a filha voar. É que a oportunidade desse emprego que surgiu agora veio assim, de ontem. A gente precisa muito, a gente queria colocar esse programa com o pessoal, né, da Guarda Mirim. É toda uma questão disciplinar, né? A gente vê alguns projetos sendo desenvolvidos na cidade e às vezes os adolescentes que estão participando nem sempre são tão comprometidos como deveria. Né? A gente vê isso na vida real, não só em projetos, né? Mas aí pegou a gente de surpresa e mesmo de surpresa eu poderia ter dito não vai. Né? Mas não, eu mesmo, quando eu liguei para ela na hora do almoço dela, eu falei, Isa, você tem que ir. Disse ou não disse? Falei, você tem que ir. A gente vai mais um cafezinho, ó, se quiser se servir, fica à vontade, tá? Então, assim, eu fico feliz de ver ela indo, né? Por mais que é triste de perder, mas é feliz de ter dever cumprido. Mandei uma mensagem para você antes de ontem, né? Sim. Agradecendo pelos anos e tal. Falei para ela, vai, você tem que voar mesmo. É isso aí. Para tirar esse peso, que às vezes ela mesma fica com peso. Poxa, eu tô indo, né? Então, assim, eu falei, não, tira esse peso. Vai, né? Vai que é a sua hora, né? Eu fui na sua formatura, né? Lá no Poli. Foi, eu lembro, foi emocionantíssimo. Foi. Mas a última agora, vou te falar, hein? A última, a gente vem se superando, né? Graças a Deus. Que bom. Mas a meta é evoluir, né? A última foi demais. A última pegou todo mundo de surpresa. E, Mendonça, quais são os próximos passos da Guarda Mirim? Tem algum planejamento, alguns desafios à frente que você queira? Temos. É assim, agora a gente tem a eleição, né, na instituição. Sim. Então, a gente fala eleição, mas é uma eleição que normalmente não aparece candidatos. Né? Até porque ser voluntário, eu sempre digo isso para os alunos, né? Ser voluntário, senhores, é uma arte para poucos. Né? Sim, não é. Tem que ter vontade mesmo. Ver as coisas andando, funcionando, é muito bom. Aplaudir ou criticar é muito mais prático. Apontar o dedo é muito fácil. É muito mais prático. Eu mesmo já vivi situações na instituição, né, assim, que desmotiva a gente de continuar, por ser voluntário, eu digo, né? Por no seguinte, você está ali trabalhando com as crianças, pensando num futuro médio e longo prazo. Aí você recebe uma reclamação, né, uma denúncia de que alguém passou lá na frente da instituição e reclamou em algum órgão dizendo que a molecada da Guarda Mirim está varrendo lá na frente, está limpando a calçada, entende? Você fala, esse tipo de reclamação? Mas tem. Será, né? Aí você recebe algum colega seu e ele te diz assim, a gente ouviu uma reclamação sobre isso, né? Alguém denunciou anonimamente que a molecada está trabalhando aí na frente, rastelando, né? A molecada está lavando. A gente recebeu uma reclamação uma vez de que a molecada ficava exposta ao sol, tipo de 10 da manhã a 1 da tarde, sendo que as nossas aulas começam a 1 da tarde. Então, assim, bastante coisas infundadas com intenção de prejudicar, entende? Até a gente entender, colocar os pés no chão, imaginar que a política, por melhor que seja para muitas coisas, também ela tem um lado prejudicial. Então, aí que eu entendi que as pessoas que acreditam que a instituição tem lado A ou B, ou que colocou na cabeça que não é assim, né, começa a agir com maldade, má fé contra a instituição, uma vez que ela fica pensando que é por causa de A e de B. Mas a instituição é das famílias, né? É das famílias, é isso que a gente falou desde como a gente está batendo essa tecla, né? A instituição perde um certo tempo para se justificar, para colocar os pingos nos i, para mostrar, não, a gente não faz isso, né? Toma tempo da gente para explicar algo que nem deveria ser explicado, porque a gente está fazendo pelo bem das crianças, né? Aí pessoas com maldosas e tal, aí acontece isso. Mas assim, para o futuro, né? Para os recursos para o futuro, a gente tem sim algumas ideias de projeto, a gente tem que ir atrás de mais recursos, né? Esse ano é um ano que se diz bom, né? As entidades sempre acreditam, é um ano bom, porque é um ano político, né? Sim. É um ano em que realmente a gente consegue arrecadar de fato que a gente tem projetado desde o ano passado. Então, assim, tem algumas coisas já acertadas,
mas tem muita coisa a ser melhorada. Sim. Né? Eu não posso falar de valores, até por questões de ética, Sim. né? A gente tem uma parceria com a prefeitura, com outras... Então, assim, não é ético eu falar de valores. Mas, de fato, sim, entidades, não só a nossa, precisam receber mais, precisam, né? A senhora disse do aumento na sua época, então foi um aumento muito significativo, que foi quase o dobro. Foi. Né? Foi o dobro, praticamente. Então, eu lembro que a gente ajeitou lá, organizou, falou, não, aqui a gente consegue... Eu acho que tem prioridade. Sim. Né? O gestor público ele tem que ter E prioridade. é claro que não foi prioridade na sua gestão, não foi prioridade só para mim, que eu lembro que teve outras entidades que ao mesmo tempo também... Não, a gente fez várias, aumentamos repasses, né? Em várias entidades, então, assim, que a gente via que tinha boa fé de querer botar em prática mesmo, né? Então, assim, respondendo quanto aos projetos, de fato a gente tem bastante para esse ano. A gente está com a reforma, por exemplo, andando, que é o recurso vai vir dessa rifa, tem uma arraiada instituição que arrecada dinheiro para a gente. Tudo isso é através do Conselho de Pais. Sim. Eu criei um conselho para os pais dirigirem essas situações de recursos, né? Mas, assim, a gente tem muita coisa que precisa ser feita. A instituição precisa resolver várias situações de segurança, né? Tem situações de física, de falta de espaço. Hoje mesmo eu tenho em média de 70 crianças e eu tenho 50 cadeiras. Entendi. Mas não é mais fácil conseguir mais 20 cadeiras, Mendonça? Mas vai colocar eu vou colocar onde, né? onde as 20 cadeiras? É verdade. Entende? Então, assim, tem todo esse trabalho. A gente tem uma reforma de banheiro que está na pauta. A gente reformou o masculino, mas já faz mais de um ano e não reformou o feminino. Então, assim, a gente vem trabalhando. Como diz, né? Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Mas tem muita coisa. Desafio por muita dia. Coisa. Se eu fosse falar aqui, é melhor eu parar na parte que eu falei. Ó, quem quiser ajudar, ajuda e me pergunte, vai ser para quê? Porque se eu for falar, tem N coisas. Sim. Né? Eu podia fazer uma propaganda aqui. Até a própria pessoa que vai doar fala, olha, se tal situação precisa disso, você pode usar essa doação para tal coisa, né? A pessoa direciona também, não sei se funciona assim. Mas hoje assim, o maior problema que a gente tem financeiro nem é 100% a alimentação, nem é 100% se manter. A dificuldade maior é estrutural. Estrutura porque física, os né? recursos que a gente recebe, os que vêm por termo de fomento, nenhum ele autoriza a manutenção predial. Sim. Eu já peguei o termo de fomento rodando assim. Não previa recurso para reforma, né, para manutenção. Até porque reforma, se a gente fala reforma, é muita coisa. Eu pegar de um fomento para reforma é muito dinheiro. Como é que eu vou fazer uma reforma com dinheiro de um fomento? Né? Não dá. Então, o fomento que a gente tem hoje, ele atende a alimentação, água, luz, internet e tal. É suficiente? Como eu disse, sempre dá para melhorar. Sim. Né? Mas a gente se mantém por causa dos colaboradores. Mas a minha maior dificuldade hoje é recurso para estrutura. Respondendo a pergunta sobre o recurso, é estrutura. Hoje a gente sofre muito para manter. São 60 ou 70 crianças pondo a mão na parede. Por mais que nós estamos disciplinados, é natural. Eles põem a mão na parede, eles arrastam a cadeira. Querendo ou não, quebram uma coisa aqui, quebra outra coisa ali. Quem passa lá hoje e vê a instituição, a gente está precisando fazer uma pintura. Sim. Está tudo descascando a instituição. A gente chamou o pessoal da São José que esteve lá. E ali o sol bate. Com força. Então eles vão lá, faz orçamento tudo para nós, aí a gente vai pro corre, né? Vamos atrás. É assim, a gente tem vivido assim. Mas falar em reformar um prédio igual aquele, vamos pintar um prédio inteiro daquele, a gente está falando de muita grana. Se for colocar na ponta da caneta mão de obra, material e tudo mais, a gente está falando de 20, 25 mil reais para fazer uma pintura total geral, na instituição. né? Então, assim, é um recurso que a gente vai buscar onde, entende? Então, é por isso que eu digo que hoje a maior dificuldade nossa é recurso para a estrutura. Muito bem, gente. Bom, estamos caminhando para o final do nosso podcast e pedir agora para vocês deixarem as suas considerações, começar pela Isabelle. Vai, Isabelle. Isabelle, deixa uma mensagem para as pessoas, aqui eu vou falar para a sociedade civil mesmo, o que a Guarda Mirim representou e que você vê que representa na vida das pessoas, no que passou para sua vida, e uma mensagem para aquelas pessoas não, né? Jovenzinhos, as crianças que pretendem entrar ali na guarda, para a gente encerrar. Bom, a Guarda Mirim eu considero como minha segunda família. O que eu tenho a dizer para a sociedade sobre a Guarda Mirim é que ela faz um ótimo trabalho com os adolescentes, com os jovens. Eles buscam melhorar
mostrar para os jovens uma forma melhor de viver na sociedade, de se comportar. E assim, o que eu tenho a dizer é que a Guarda Mirim é um ótimo projeto, tem muito ainda a melhorar, mas que está dando o seu melhor pelo bem da sociedade, para que ela se torne cada vez melhor. Muito bem. Tá indo, né? Você viu só? Tá melhorando. Pra quem não falava, tá demais. Não, ela tá um espetáculo tá já. Demais. Mendonça, e você, suas considerações? Minhas considerações é dizer que a instituição está de portas abertas. É uma pena que a gente não possa atender tudo que a gente quer. Né? A gente tem lista de espera, tem toda essa dinâmica de espaço. Mas, né? gente, com doações eles vão conseguir, se Deus quiser. Vamos conseguir, se Deus quiser. Então, assim, hoje a gente não falou, né, ainda como que a gente tem feito os atendimentos, mas nós temos em média de 70 crianças. A Isa falou sobre 20 meninas, mas corrigindo aqui, a gente tem quase 30 já, porque a Isa está falando do nosso número anterior esse ano, né? Esse ano já entrou mais meninas. Olha que coisa boa! E frisando o que ela falou sobre chegar a ser comandante geral, né? A Isa, ela foi a primeira, mas junto com ela arrastou várias meninas que fazem parte do oficialato, né? Que é os grandes cargos da instituição. Então, assim, o exemplo da Isa arrastou muitas meninas, a gente tem atendido mais meninas por conta também do exemplo dela e vai se espalhando, né? Então, no passado, quando ela disse que não tinha atendimento às meninas, a gente sabe dessa informação por jornais. Mas desde quando voltou em 2017, atendeu, só que aí, por ser algo que parece muito masculino, só os meninos procuravam. Pai de meninas já nem procurava. E graças a Deus agora a gente não tem, nem tem cota para isso, tá? Ah, só vou pegar 20% de menino. Não, quem se inscreveu, passou, né, tá apto, se for menino ou menino, pode ser uma hora que a gente tenha mais meninas que meninos. Né? E eu ainda te digo, as meninas se destacam positivamente muito mais que os meninos. É engraçado dizer, né? Como assim no militarismo as meninas se destacam mais, mas se destacam mais que os meninos. Disciplina, né? Aquela coisa. Então hoje assim, a gente atende alunos de 10 a 19 anos, né? Para se inscrever de 10 no ano que faz 11 até os 15. Se for aluno já matriculado, pode ficar até os 19, igual a Isabelle. Né? Nossa capacidade física é de 50, estamos com 70. Né? E a Guarda Mirim esse ano completa 38 anos. E completando aquela pergunta não, que a senhora disse sobre as datas que divergem, realmente a instituição foi fundada em 9/9 de 88, em 29/11, que é o que está na nossa logo, né? Que se refere também ao seu Lima, é uma data de inauguração. Entende? Que a gente chegou a um consenso devido ao que a gente conseguiu de informação, mas não tem essa informação real. Então, por isso que às vezes as pessoas vão ver, os antigão falam, como que a Guarda Mirim é de 9/9 e agora já é 29/11, entende? Mas é porque a gente também não tem as informações que deveriam ter, porque faz muitos anos, muita coisa se perdeu. Né? Mas em minhas considerações aí, isso é dizer que a instituição está de porta aberta, esse é o nosso atendimento, esse é o nosso público e graças a Deus a gente tem andado bem para frente aí. Bom, e esse foi o nosso 10º episódio do podcast Café com Raiza Matos. E eu vou deixar o seguinte, quem acredita que a educação pode ser feita, sim, de exemplos, nós tivemos aqui a Isabelle batendo esse papo com a gente hoje, o Mendonça, que está à frente à instituição Guarda Mirim, compartilhe esse episódio para que mais pessoas possam saber como funciona, como pode participar, como pode ajudar, para que mais famílias sejam beneficiadas com esse projeto. Café com Raiza Matos, um beijo para todos os nossos espectadores.